Prezadíssimo telespectador, começa agora mais uma edição do Jornal do Engenheiro na TV, momento da entrevista. E o tema de hoje é Engenharia 4.0. Para conversar conosco sobre este processo natural de evolução da engenharia no Brasil e no mundo, eu converso com Maurício Muramoto, vice-presidente da VDI Brasil. Maurício, é um prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, Fábio. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Antes de mais nada, o que é essa indústria 4.0 que dela decorre a engenharia 4.0, Maurício? Pois não. A indústria 4.0, ou vamos falar das tecnologias que estão chegando e evoluindo para dar esse nome da indústria 4.0, na verdade ela começou recentemente com uma evolução muito incrível de algumas tecnologias. E essas tecnologias que vão propiciar uma nova revolução industrial. Então o mundo já passou por algumas revoluções, a primeira que foi praticamente a introdução da máquina a vapor, a segunda que se caracterizou por uma produção muito mais seriada, que foi a introdução do Ford T, depois a terceira, onde realmente começou o uso do computador, né, o uso realmente de informática. E agora estamos prestes a entrar numa nova revolução que nós chamamos como indústria 4.0, mas não é só indústria. Eu acho que vai revolucionar tudo e uma velocidade que nós não temos precedentes na história e, consequentemente, com uma evolução muito rápida. E talvez essa seria a grande dificuldade do ser humano acompanhar essa velocidade. A gente já sabe hoje, não é fácil acompanhar a tecnologia. O celular é uma coisa, há 20 anos atrás era raro, hoje com o celular se faz quase tudo. Então essa mudança tecnológica é que vai propiciar o que nós estamos chamando de uma revolução 4.0, uma indústria 4.0, e que vai influenciar, eu diria, a vida de quase todos os seres do planeta. Infelizmente ou felizmente, não se sabe ainda, e que toda a revolução industrial trouxe uma dor no início, mas depois trouxe um conforto maior. Esperamos que isso também aconteça agora. Naturalmente vai ter uma fase de transição que pode ser dolorosa. O que nós estamos falando? Nós estamos falando, por exemplo, de uma inteligência artificial. Isso é característica, assim, genésica da indústria 4.0? Vamos dizer assim, as consequências de uma inteligência artificial, de uma digitalização brutal, de uma conectividade, né? Vamos dizer, a questão de você ter tudo isso junto, interligado, é que vai propiciar uma mudança do cenário como um todo da indústria. Dou alguns exemplos. Hoje se fala muito, por exemplo, da direção autônoma. Ou seja, o veículo vai conseguir, não precisa de motorista mais no veículo. O veículo vai andar sozinho. O que é isso? Na verdade, o veículo vai estar totalmente com eletrônica, vai estar conectado, né? E sensoriado, e com isso mais a inteligência artificial vai possibilitar que você tenha o veículo autônomo. Ou seja, o veículo que vai andar sozinho. Então você vai pegar um táxi, não tem motorista, você vai para lá, quer ir para tal lugar, vai te levar. O que vai revolucionar isso? Vai revolucionar que de repente você não precisa mais ter um carro, você vai ter a mobilidade, né? Então, hoje o carro é quase um objeto de desejo das pessoas. Mas com o passar do tempo, eu falo, bom, mas eu estou numa cidade congestionada, eu pago um valor razoável por um veículo e, no entanto, uso pouco veículo. Se você pensar, eu vou ao meu serviço, pego de manhã, uso, sei lá, uma hora e pouco o veículo, estaciono o veículo, à tarde eu volto com o veículo, uso uma hora e pouco, sei lá, usei 2, 3 horas das 24 horas disponíveis. E é um uso compartilhado, né? Enquanto eu não estava usando, outra pessoa também estivesse usando. Essas tecnologias vai possibilitar, por exemplo, o uso compartilhado. Então você não mais precisa ter um veículo, a mobilidade vai permitir que você não tenha veículo e esse veículo vai ser compartilhado por diversas pessoas. Então imagina que você vai ter frotas de veículos que vão ser compartilhados e não mais a posse
E mesmo porque o jovem de hoje, ele não tem muita ambição para ter um veículo, a posse do veículo. Fala, não, eu quero me locomover. Né? Então, esse é o tipo da coisa. Aí, se você pega a inteligência artificial, hoje a inteligência artificial é uma coisa que se falava muito em inteligência artificial, mas hoje é verdadeiro. O computador aprende. Né? Isso é uma coisa assim, mudança radical. Até então você programava o computador. Isso. E ele fazia impecavelmente o que estava programado. Agora o computador aprende. Ele reage ao externo e modifica as suas funções. Vai modificando as suas funções. Então vai entrar naquela questão, né, dos filmes futurísticos que o computador começa a comandar tudo. Pode acontecer? Pode acontecer. Isso já é uma realidade prática, então, no já Brasil? É uma realidade... No Brasil, por exemplo? No Brasil, ou em qualquer lugar, hoje o mundo é uma aldeia. Então, por exemplo, a IBM tem um programa chamado Watson, né? E o pessoal já começa a usar o Watson aqui. Então, o que faz esse Watson? O Watson é um computador, tá. Na verdade é um computador, um programa e tudo mais. Tá. E ele, por exemplo, consegue fazer análise de imagens melhor que o ser humano. Tá? Então ele vai pegar uma análise de imagem, sei lá, pode ser uma tomografia ou qualquer coisa, e ele consegue fazer uma melhor avaliação do que o próprio ser humano. Se aplicado, por exemplo, em advocacia, ele tem todas as jurisprudências acumuladas, consegue rapidamente, então, definir qual é a melhor solução para um caso em particular. Significa, por exemplo, que de repente, sei lá, tem uma empresa que tinha 300 advogados, falou, vou substituir agora e vou ter mais 30 advogados, são mais especializados, mas o resto eu vou fazer tudo via computador. Então esse é o tipo. E ele é versátil assim, versátil, é isso? Versátil, ele pode fazer. Vai em várias áreas. Você falou de medicina, me falou área jurídica. Vai em todas as áreas. Ele pode administrar uma planta industrial, por exemplo? Não, então... Como é que funciona a isso? Indústria 4.0 aplicada na indústria... Perfeito. Na indústria, significa o seguinte, quando eu chegar lá, vai ser uma fábrica toda automatizada. Perfeito. Pode ser um Watson gerindo esses processos? O Watson, enfim, a inteligência artificial. Tá. O Watson é um nome... É uma marca. É um software específico. Tá. Então, pode ser uma fábrica automatizada, autônoma, né? Ou seja, ela toma as suas decisões. Perfeito. Né? E flexível. Então essa seria a conceituação de uma fábrica indústria 4.0. Tá. Hoje as fábricas têm um grau de automação, já tem um grau de automação. Mas o que vai caracterizar não é só a automação, é a questão de ser flexível e autônoma. É como um veículo autônomo, ele vai tomar as decisões. Não precisa mais do ser humano para tomar as decisões que você tem na fábrica. E com isso você estende para toda a cadeia e a fábrica pode operar praticamente sozinha, ela tomando as decisões. E não mais o ser humano tomando as decisões. É meio complicado. Até às vezes eu falo que a inteligência artificial é uma coisa assim fantástica, mas ao mesmo tempo tem um certo temor por trás. Dentro daquela história, quando é que o computador vai suplantar o ser humano nessa atividade. O jogo xadrez, por exemplo, é muito programável. Então, tem muito tempo atrás, o campeão mundial foi derrotado por um computador. O jogo que chama Go, ele não tem regras, é um jogo que é muito difícil de ser programado. Aí, recentemente, o campeão mundial foi derrotado por um computador. Conseguiram programar um computador? Não programou, o computador aprendeu. Ele aprendeu. Ele jogou e foi aprendendo. Então é esse o conceito também. Esse é a inteligência artificial. Então a inteligência artificial, você está, na verdade, reproduzindo o cérebro humano. Ou seja, nós estamos chamando de redes neurais artificiais. E com isso, essas redes vão com a capacidade computacional que você tem hoje incrível. Você consegue emular praticamente um cérebro humano que aprende. Então, evolui. E não é fantástico? Maurício, vamos dar uma pausa porque é muita novidade e o meu cérebro ainda não é 4.0. Ele está ainda se adaptando a essa realidade aí. Então a gente precisa fazer uma pausa para no próximo bloco eu quero entender o seguinte. Como é que fica a formação do profissional nesse novo mundo?
E mais, como é que fica a formação do engenheiro, que é a área que aí a VDI atua. E a gente depois quer conhecer um pouquinho mais o que é a VDI, o que ela faz, mas no próximo bloco você vai saber mais, mas não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro falando sobre a indústria 4.0 e agora eu quero falar do engenheiro 4.0, do profissional 4.0 de maneira genérica. Maurício Muramoto, como é que fica o profissional de maneira genérica? Depois eu quero falar da especificidade do engenheiro, mas como é que fica o profissional nesse turbilhão de novidades onde ele interage com sistemas autômatos, com uma tecnologia que muda a todo instante, evolui? Como é que fica a questão do trabalhador? Esse é um grande desafio. A gente pode resumir que o que o ser humano tem que fazer hoje é aprender a aprender. Porque a mudança vai ser constante. Então, se a pessoa não tiver a capacidade de aprender, então ele fica sempre defasado. Então, o que as escolas precisariam cada vez mais ministrar é como é que ensina a pessoa a aprender constantemente, para que possa, então, ir mudando de acordo com a tecnologia evoluindo, porque a evolução vai ser muito rápida, não é? Então, se você olhar o que o ser humano já passou, agora a gente vai estar numa fase que a curva é assim. Esse é o grande desafio que nós, inclusive, como VD, estamos lidando, porque nós fizemos foi feito um tal de um demonstrador numa feira, que era simulando exatamente esse conceito que eu lhe falei sobre a fábrica 4.0. Aí nós resolvemos entrevistar as pessoas, os engenheiros que participaram dessa tarefa, para saber o que seria importante para o engenheiro do futuro para fazer frente a todos esses novos conhecimentos, processos, ideias, mudanças e assim por diante. E daí tem uma certa evolução do processo e começamos agora a fazer uma interface entre empresas, universidades, para que a gente possa então definir mais claramente quais são os grandes desafios que nós teremos pela frente, como as universidades poderão se adaptar a esse novo cenário de como ensinar melhor os profissionais e a indústria colocando as demandas que ela teria face às novas tecnologias. Mas a sua pergunta com relação à formação em geral dos profissionais é sempre desafiante. Primeiro porque essa mudança é muito rápida. As tecnologias estão entrando em todas as áreas. Se eu falei então da medicina e da advocacia, são áreas totalmente diferentes. Mas a inteligência artificial já está atuando lá, já está atuando no sistema bancário, já está atuando no sistema de advocacia e, portanto, tudo isso vai fazer com que você tenha vamos dizer assim, uma tarefa enorme, que é como é que você migra e mescla tudo isso, né? Esse talvez seja o grande desafio. Então não terá mais coisas estanques. O engenheiro não é só o engenheiro. O médico não é só mais o médico. O médico vai lidar com o sistema de inteligência artificial. O advogado vai lidar com isso daqui. O sistema bancário vai lidar com isso. E fora as outras tecnologias, com o tal do blockchain. Que é isso? Blockchain
resumidamente é o seguinte: hoje você tem um sistema bancário porque você valida as coisas. Alguém fala, Maurício Muramoto tem tantos R$ 1.000 no banco e está garantido. Se alguém quer, pega e faz a transação via banco. Tá. O blockchain vai permitir o que a internet foi para o sistema de comunicação até então. Vai permitir que todas vamos dizer assim, tudo que se faz hoje via cartório, banco e assim, os sistemas financeiros possa ser feito independente na própria rede de uma forma segura. Pode ser aí o começo do fim do papel do cartório, dos documentos e, por exemplo, do dinheiro impresso? Por exemplo, tem o tal do Bitcoin, que é um outro tipo de dinheiro, né? Então, são tecnologias que estão evoluindo muito rapidamente. É isso que eu falo. Então, a mudança na sociedade será razoável em todos os aspectos, né? Desde veículos autônomos, estamos agora investindo em veículos voadores, né? Transporte tipo Jetson. Muitos tripulados, outros não. Não tripulados, a grande parte é não tripulados. Você está falando de entregas via drone, né? A Amazon já faz esse tipo de entrega, ou seja, você vai receber sua pizza, por exemplo, via um drone. Então, tudo isso vai impactar a sociedade de uma forma assim, muito abrangente, em todas as áreas. Maurício, na engenharia especificamente, a gente sabe que o profissional da engenharia, por dever de ofício e por circunstâncias da profissão, ele já é um profissional que está sempre dialogando, interagindo com o que tem de mais moderno de tecnologia. Para ele, o desafio é tão grande quanto justamente porque ele movimenta, ele manipula essas tecnologias, ou ele tem mais facilidade? Qual que é a sua análise em relação ao impacto no engenheiro em si? Olha, o engenheiro vai ser impactado tanto quanto. Primeiro porque nós entendemos que com todas essas mudanças, a forma de trabalho que vai existir daqui para frente não será a forma que nós conhecemos até então. É um emprego, até um tempo atrás era um emprego vitalício, as pessoas entravam em carreira, né? Não é? Isso já está mudando, já mudou. A hierarquia era algo fixo, né? Hoje não é mais hierárquico. Então os trabalhos serão muito mais por projetos. Talvez não tenha um emprego fixo como se conhece hoje. E se tem que fazer muita colaboração. Porque você está lidando, sei lá, uma inteligência artificial atuando em processos médicos. Então, tem que ter médico junto com engenheiro. Uma colaboração cada vez mais interdisciplinar. Totalmente. Eu, como jornalista, por exemplo, eu vou ter que derrubar muros e dialogar com outros profissionais. Exatamente. Cada vez mais. Cada vez mais. Então, esse é o grande desafio. E queira ou não queira, eu posso falar que sou engenheiro. O engenheiro, até então, é treinado para ser muito prático, focado, né, em uma atividade. E isso acaba. Vai ser um engenheiro que vai estar lidando com um projeto agora, com outro projeto. Então, muda muito. Então, nós estamos falando que o soft skills, que é você ter a capacidade de interagir, trabalhar em equipe, enfim, todo esse tipo de atividade que ele não é treinado hoje na universidade, ele vai ter que recuperar isso muito rapidamente. Essa é uma grande preocupação. Hard skill, né? Muita coisa o próprio computador vai fazer. Cálculos o computador vai fazer, não precisa mais. Mas a capacidade de você interagir, pegar todos os pontos e fazer todas essas conexões, trabalhar em conjunto com todo mundo, é que vai ser talvez o diferencial. E aí é esse o latifúndio do ser humano. É a capacidade de produzir relações, criar coisas novas, relações. É isso que vai ser o papel do humano, é isso? Esse é o papel do humano. Espera-se. Até que se tenha talvez uma inteligência maior ainda e aí não consiga mais desligar o computador e começa a comandar. Mas eu acho que está um pouco longe. Mas sem dúvida essa é a forma que a gente enxerga. Se discute muito lá fora, em Davos, por exemplo, é muito falado sobre essa história. Nos últimos 2 anos foi muito comentado. No Fórum Econômico? No Fórum Econômico. Tá. E se falou o seguinte, que 65% das crianças que estão hoje no curso, iniciando o curso, na educação, se ocuparão de profissões que não são conhecidas hoje. 65%. Então, quem está no ensino fundamental
vai se ocupar de profissões, os 65% se ocuparão de profissões que nós nem conhecemos hoje. E até um tempo atrás, blogueiro não era uma profissão, hoje é uma profissão, né? Então, youtubers. O admirável mundo novo mal começou, viu? A gente acha que já viu de tudo, que a história acabou. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Teoria econômica se dizia, né, no início dos anos 90, acabou tudo. Acabou tudo. Mas agora, em linhas gerais, a tecnologia não encerrou a história. Vamos explicar um pouco o que é a VDI, né? E qual que é a importância, já indexar essa sua resposta, qual que é a importância de uma associação de engenheiros Brasil-Alemanha também ter a conexão com os sindicatos dos engenheiros que representam os trabalhadores. Fala um pouquinho dessa relação e o que é a VDI, explicar pra gente. Bom, a VDI é uma instituição, Engenheiros Brasil-Alemanha, então naturalmente está muito ligada às empresas alemãs e o que nós queremos com isso é fomentar a engenharia. Esse é o princípio básico, né? E por isso que nós estamos hoje trabalhando muito na questão do engenheiro 4.0, do engenheiro do futuro, enfim, qualquer denominação, mas que seja a preparação dos engenheiros para se confrontar com essas novas tecnologias. Então a VD é uma instituição, né, não tem fins lucrativos, nada disso, é uma colaboração intensa, ou seja, todo mundo é voluntário, eu sou voluntário também, e temos presidentes de empresas que são voluntários, que são os vice-presidentes, e nós estamos fazendo um trabalho, então, de como fazer a engenharia brasileira melhor e mais preparada para o futuro. Esse seria o nosso foco. Perfeito. E a importância de ter os sindicatos de engenheiros como parceiro? Naturalmente, porque você tem que lidar, né, com os engenheiros, com o sindicato e assim por diante. E que esse tipo de atividade que nós estamos falando agora seja uma forma de despertar os engenheiros para uma necessidade de uma reciclagem. Nós estamos exatamente no momento trabalhando com um processo desse, junto com a Universidade e Empresas, como é que a gente faria um processo de cursos que seriam orientados para essas novas tecnologias, a fim de motivar os engenheiros já formados com uma certa atividade a se prepararem cada vez mais para esse futuro que está se avizinhando e muito rapidamente. E reforçando aí o papel também do Sindicato de Engenheiros, mantém, dentre outras atividades perenes, por exemplo, o Conselho Tecnológico do Sindicato de Engenheiros no Estado de São Paulo, coordenado pelo professor José Roberto Cardoso, que foi diretor da PUC, e é uma cabeça brilhante da engenharia, que visa também debater esses aspectos aí de avanços da tecnologia. Então, para você saber mais sobre o Conselho Tecnológico do CESP, você pode acessar o site do CESP na internet. Maurício, é uma alegria recebê-lo aqui. Pena que o nosso tempo não é o suficiente para a gente debater mais esse assunto que merece uma nova pauta, mas eu quero agradecer a sua presença novamente e deixar a câmera aberta para suas considerações finais. Muito obrigado, Fábio. A VDI é que agradece essa possibilidade de conseguir, pouco a pouco, fazer essa transmissão das ideias de que cada vez mais o engenheiro tem que se preparar melhor para fazer frente a essas novas tecnologias que elas virão. Por outro lado, o Brasil também tem que começar a ter um certo protagonismo mundial. Nós não podemos ficar sempre na esteira dos outros. E essa é a nossa missão. Como é que a gente fomenta, como é que a gente pega e desenvolve os engenheiros brasileiros para que eles possam ter um protagonismo maior em termos de tecnologia, em termos de conhecimento, enfim, trazer o país para uma situação melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, viu? Ok. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos relativos à inovação, engenharia, desenvolvimento e, claro, sobre a inteligência artificial. Um forte abraço e até breve!